há em curso uma radical e profunda transformação do trabalho médico, dada pelo próprio desenvolvimento do conhecimento e pelo próprio avanço da medicina, né? Por isso, não é concebível que não haja um processo de educação profissional permanente. E já se foram os dias onde as práticas profissionais se mantinham estáveis ao longo dos anos. A mudança hoje é profunda e rápida. Por essa razão, e visando dotar os gestores públicos de capacidade de atuar frente a essas mudanças, nós temos defendido ardorosamente a mudança dos modelos de gestão, dando ao gestor a capacidade e a flexibilidade de se adaptar ao mundo em constante movimento e transformação. Isto, com certeza, trará oportunidades maiores e possibilidades concretas de um melhor padrão salarial, que devem ser necessariamente vinculadas a obrigações e cargas de trabalho claramente definidas. Há, por certo, um enorme passivo da sociedade brasileira em relação aos médicos, que tem que ser resgatado, que se acumula ao longo de décadas, onde o descaso com a saúde prevaleceu. Gasta-se hoje com a saúde proporcionalmente menos do que em outros períodos históricos. Repeti nas últimas semanas que os salários praticados por parte do setor público são por vezes aviltantes e as condições de trabalho deixam muito a desejar. Não é fácil a vida de um profissional e do cotidiano de um profissional médico nesse nosso país de hoje. Se nós olharmos, de um lado, esse papel histórico do profissional médico, fortemente inserido na luta pela democracia, por que não dizer, pelo aprofundamento e radicalização da democracia brasileira e da própria reforma sanitária do Sistema Único de Saúde de um lado, ou seja, esse papel de vanguarda, né? E acho que nós temos que hoje comemorar esses 50 anos um pouco com essa perspectiva dos médicos refletindo e conduzindo um processo de mudança, uma visão crítica do sistema de saúde. Mas tem o outro lado, e esse é o lado duro e penoso. É porque todos nós sabemos que as sociedades constroem o seu padrão de saúde. E esse produzir saúde ou produzir doença está sobredeterminado pela maneira como a sociedade se estrutura, como ela divide a riqueza, como ela garante o acesso dos cidadãos à educação, à habitação, à cultura. E esse processo, nesse nosso Brasil, nós sabemos qual foi o resultado desse processo histórico, né? Uma sociedade profundamente desigual, em que a maioria da população brasileira ainda vive em condições aviltantes, né? Precárias. O ponto final desse processo de moradia degradada, desemprego ou emprego em condições aviltantes, ou subemprego, condições de trabalho indignas, fome, falta de acesso ao sistema de saúde, esse processo ele se sintetiza e tem como síntese o processo de sofrimento, o processo de doença, e quem é que se coloca cotidianamente frente, digamos assim, o que seria a síntese de uma tragédia que ela é individual, mas ela também é coletiva? O médico, a médica, os profissionais médicos. E ali ele tem que enfrentar uma situação singular de sofrimento e de dor, de doença, mas ele sabe que por trás de todo aquele processo é um processo muito maior. Isso pesa nos ombros dos médicos. E é preocupante perceber, nas últimas décadas, uma perda de espaço, uma perda de prestígio da profissão médica na sociedade, por uma série de questões que as entidades têm muita clareza e os profissionais de saúde também têm muita clareza disso. Então, eu acho que aí é um duplo desafio nesse momento, né? Nós temos que, ao mesmo tempo, lutar pela qualificação do sistema público, fazer com que esse sistema público tenha uma base, uma sustentabilidade econômico-financeira que lhe dê garantias de oferecer um serviço de qualidade e condições seguras e dignas de exercício profissional. Mas nós temos também, de outro lado, um grande desafio que é o do fortalecimento da profissão médica na sociedade. E aí, as entidades médicas, capitaneadas pelo Conselho Federal de Medicina, têm um desafio gigantesco e um papel absolutamente fundamental. Eu quero parabenizar a todos nós por esse dia de hoje, importante, e dizer que o Ministério da Saúde, ao lado do Conselho Federal de Medicina e das demais entidades, tem uma agenda consistente,
tem uma agenda sólida, uma agenda importante, e que eu tenho certeza que vai ser conduzida com parceria nesse processo, que vai trazer grandes alegrias e grandes transformações ao exercício profissional dos médicos e a percepção pela sociedade de que alguma coisa muda, alguma coisa melhora, há esperança e a possibilidade de mudança. Eu quero explicar também que eu estou falando primeiro porque eu tenho que sair correndo para pegar um avião, por isso que eu pedi para falar antes. Quero pedir licença para sair, mas antes de sair eu vou entregar o original dessa carta que eu li do presidente Lula ao nosso presidente do Conselho Federal de Medicina. Nesse momento eu faço e desejo a todos que essa noite seja de alegria, de felicidade. É um misto de comemoração, mas é um misto também da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, que é dar para esse povo brasileiro mais alegria e uma melhor saúde. Uma boa noite, muito obrigado.